Glórias a Deus, agradecendo aos irmãos que estão aqui e vamos empreender mais um estudo. O tema de hoje é: somos guiados pelo Espírito Santo. Anota aí na retaguarda: somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós vamos ficar de pé e ler Romanos. Marquei aqui. Nós vamos ler duas partes de Romanos. É Romanos 5, 8 e 9, e depois Romanos 8. Romanos 5, 8 e 9. Todos acharam? Então vamos lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, e seremos por ele salvos da ira. Amém? Agora vamos ler o 8. Vamos ler o 8 a partir do versículo 10. 10 diz assim: 8, 10. E se Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O pecado é que nos leva à morte, né? Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aí é onde reside a vida do nosso Deus em nós. Quiser entrar ligeirinho, entre. Nós estamos lendo Romanos, agora é 8, 12. 8, 12. De maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Nós não somos devedores à carne. Se formos, estaremos perdidos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, está vendo? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glórias a Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiro de Cristo. Se é que Cristo, com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O irmão Ricardo gosta muito de cantar esse hino. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera
a nossa manifestação. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. O pastor César tem falado muito sobre isso. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui, a intercessão do Espírito, 26. E da mesma maneira também, o Espírito que ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Por isso, toda a nossa oração dependemos de Deus. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a predestinação. Porque os que dantes conheceu, que fomos nós, também nos predestinou, amém? Para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu tenho falado muito disso aqui, que Jesus Cristo é nosso irmão, e é por isso que é chamado de primogênito em relação a nós, que somos irmãos. E em relação a Deus, ele é chamado de unigênito. Agora veja o 30. E aos que predestinou, somos nós, a esses também chamou, fomos nós. Aos que chamou, a esses também justificou, quer dizer, eliminou todos os nossos pecados. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem pode usar alguma coisa contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra nós, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. Ou a angústia? Não. Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Podem estar, irmãos, nós vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso bondoso Pai, cheio de misericórdia. O Senhor que mandaste teu servo Paulo dizer que nem os anjos, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do teu amor. Senhor, isso é uma coisa tão profunda e nós somos tão relapsos que devemos estar pensando sempre nisto e não deixar que algo que possa nos separar do teu amor nos atingir. Mas nós negligenciamos em muitos quadros, muitos casos. Mas temos um Pai, e o Pai é aquele, como foi dada a demonstração no filho pródigo, que sente quando o filho comete uma falha, mas o amor dele não esfria para aquele filho, mas a intenção dele é trazer o filho de volta. E às vezes permite algum sacrifício que não é do teu querer, ó Pai, para que ele se arrependa e volte, como o filho pródigo. E nós agradecemos ao Senhor. Todos nós somos pródigos diante de Ti, que todos nós desobedecemos as Tuas palavras, mas também, ó Pai, isso não está em nós, está no Senhor que nos preparou para sermos assim, a nossa natureza de cristãos. Então nós nos alegramos por ter um Pai como o Senhor. Por isso podemos dizer, Abba, Pai. Então, meu Deus, muito obrigado por toda a Tua graça, por toda a Tua misericórdia. Cobre-nos com Teu Espírito Santo. Ainda que for preciso nos exortar, nos exorte, ó Pai, mas não com ira. Nos exorte por amor, para que voltemos como aquele filho pródigo raciocinou e voltou. Nós queremos estar voltando, todos nós. Isso está sendo falado agora, todos nós precisamos mudar o nosso destino, mudar os nossos passos, mudar nossas vidas, como o pastor César tem nos orientado. E nós queremos fazer isso, ó Pai, te seguir, te exaltar e caminhar os caminhos que o Senhor quer que caminhemos, porque o tempo está próximo. Os sinais estão sendo apresentados aí. Muito obrigado. Pedimos hoje que o Senhor, sendo hoje o primeiro domingo do ano, e o domingo aponta para a Santa Congregação. E nós não sabemos se vamos ter muitos domingos ainda, Pai. Nós não sabemos, porque o tempo está à mão. Mas cada dia pedimos que o Senhor esteja conosco, para nos abençoar, para interceder por nós, para nos proteger, para nos livrar dos nossos acusadores. E que nos amemos mais e mais uns aos outros. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa o irmão Ricardo com os cânticos e os seus músicos e aqueles que trabalham na retaguarda. E abençoa todos que estamos aqui e os que ainda hão de chegar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. E particularmente eu peço, Senhor, me perdoe também e me abençoe. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Poder sentar, irmão. Bem, meus preciosos irmãos, eu acho que eu nunca vou me cansar de dizer, na minha concepção, nunca vi pastor dizer isso, nenhum pastor, nem nenhum pregador. Mas na minha concepção, Deus preparou Paulo para pregar os romanos,
foi pensando em todos nós. Não só o Romanos, como os outros também, né? Como também Coríntios. Coríntios fala muito sobre nós. Mas eu digo Romanos porque Deus, como ele falou de tudo, de Abraão, de Sara, um bocado de coisa. E falou também isso no Herói da Fé. Mas Romanos é um livro tremendo, onde Paulo debulhacia o amor de Deus por nós. E também Coríntios, onde ele mostra Coríntios. O que é que Paulo mostra em Coríntios? Se Coríntios foi uma igreja meio rebeldezinha, né? Coríntios. Mas por que Paulo fala tanto sobre Coríntios? Porque foi do agrado de Deus que Deus mostrasse, glórias a Deus, mostrasse que mesmo um povo, onde teve de quase tudo, teve aquele que traiu o pai com a madrasta, teve aquele que no dia da ceia, eles empanturravam as suas barrigas de comida para ir para a Santa Ceia. E todas essas pessoas foram por Jesus Cristo, através de Paulo, aconselhados e até repreendidos. Mas é um livro também que mostra muito a qualidade do amor que Deus tem por nós. Porque se tivesse um livro para ser dito, esse livro foi banido, o povo que trabalha dele foi banido da presença de Deus, talvez fosse, entre outros também, fosse Coríntios. Porque parecia que o pessoal achava que Coríntios era essas coisas todas. O cara fazia o que queria. Mas Deus, eu já disse aqui, quando eu estava ainda na outra sala, que Deus deixou o exemplo de Coríntios para nós, em relação ao comportamento da igreja, deixou Coríntios para nós. Em relação ao comportamento do Espírito Santo em nós, ele usou Paulo para pregar os Romanos. E outros livros também, mas nenhum como Romanos. Mas em relação ao poder de Deus de perdoar, de, como é que diz, livrar da morte espiritual, mesmo aqueles que não tivessem direito, foi Coríntios. Porque, eu já disse, se todos os santos de Deus fossem como Elias, como José do Egito, e como outros heróis da fé, que ele não pisava nem um palmo fora da linha que Deus tivesse traçado para eles, então ia ser mais perigoso para nós. Porque ia olhar como foi Elias. Elias foi um santo homem que não quis casar para servir a Deus. Como foi Elias que tinha tanta força e fé em Deus, que clamou para cair fogo e o fogo veio e queimou. 100 soldados, 2 vezes de 50. E eu não falo nem como aquele que substituiu Moisés, como é o nome dele? Substituiu Moisés, que mandou a lua parar. Josué, muito obrigado, Josué. Tem tanto nome que fica aqui na minha cabeça que eu não sei qual que escolha. Josué. Porque aquele quadro de Josué foi um quadro de muita fé, mas ali foi Deus que tocou nele. Como tocou em Elias também nos outros. Porque Josué foi um grande general do Senhor Jesus Cristo. Mas, para conquistar Ai, ele tinha conquistado ali tudo que Deus fez para mostrar que quem é Deus, para derrubar Jericó. Mas quando foi para conquistar Ai, ele não chamou o soldado para orar.
Entenderam? Confiou demais. Não precisa nem orar. Aquela cidadezinha ali, até o número de pessoas que ele mandou já está demais. Não oraram. Esqueceram ele que aquelas caminhadas, tudo foi Deus que mandou fazer, todo dia uma caminhada, circulando, e no 7º dia circular 7 vezes. Então ali Deus nem mandou mais eles orarem. Deus mandou tocar a buzina. Tocar a buzina foi mais forte que qualquer oração ali, que Deus já tinha ordenado. Mas quando foi para conquistar Ai, qual foi o mal deles? Eles não oraram. Se ele orasse a Deus, como muitas vezes Davi fez, depois do futuro, disse, Senhor, eu vou ou não para essa batalha? Aí ele dizia, vai, né? Se ele tivesse orado, Senhor, nós vamos sair bem nessa batalha, Senhor. Então o Senhor teria que dar uma resposta, não é verdade? Porque alguém perguntou a ele. Se perguntou a mim, eu tenho que dar uma resposta. Então Deus responderia, não, se você for, vai ser derrotado. Porque tem pecado em Israel, que foi a capa da cana, né? Tem pecado em Israel. Mas ele agora já estava confiando, por mais que a gente saiba que Deus é tudo na nossa vida, nós devemos, como é que diz, perguntar a Ele. Eu me lembro, há umas 3 semanas atrás, o irmão Alves disse que para ir na casa de um irmão, e todos nós devemos fazer isso. Eu vou para essa festa na casa do irmão, eu devo ir, Senhor? E se ele sentir que vai, ele vai. E se Deus deu a ele a confiança e a segurança que pode ir, ele será capaz até de interferir em alguma coisa errada que ele vê lá orando ao Senhor. Senhor, eu estou aqui na casa do meu irmão, mas a casa do meu irmão, todos daqui não são crentes, pode ter alguma coisa que o Senhor não se agrade. Eu peço que o Senhor... Então, é uma oração de um irmão para o outro. Então, o que poderia ter feito Josué, não é, Alves? Senhor, nós podemos ir a essa batalha? Ó, ele me inquiriu, eu tenho que dar a resposta a ele. Aí ele dizia, não, Josué, você não vai perder todo mundo, porque tem pecado em Acã. Então não teria morrido, parece que foi 37 generais, e eles foram agora se considerando os tais, que disse, isso aí já é suficiente demais para derrotar aquele povinho da cidade de Ai. Aí Deus olhou e disse, tá, vocês vão ver o que vai acontecer. Veja que nas outras vezes, quando eles negligenciaram em fazer a vontade de Deus, e que Moisés reclamou a eles, aí eles se juntaram para ir. Aí Moisés disse, não vou não, porque o Senhor disse que não aceita vocês mais não. Então agora nós vamos provar a Deus, mostrar a Deus que não vão não. Porque o Senhor disse que não fosse. E eles teimaram e também foram derrotados em outra ocasião. No entanto, na segunda ida para Ai, não. Porque limpou o pecado, então oraram e foram e derrotaram com facilidade os habitantes de Ai. Então, houve uma pregação muito boa aqui também de Caleb, que ele mostra o Espírito Santo. Olha, em todas as coisas, não é para falar a língua, não, pelo contrário, a língua é uma das coisas talvez mais desprezível para mostrar que a pessoa é um crente. Não se vê muitos apóstolos falando línguas, não. Jesus só falou língua e não para que alguém viesse ter entendimento, foi porque ele queria orar para Deus. E meu pai significa Eli, meu Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Paulo chegou a dizer,
Paulo foi o orientador por excelência, foi Paulo. Paulo chegou a dizer, mesmo que eu tivesse a língua dos homens, dos anjos, mesmo que eu pudesse dar meu corpo para ser queimado, mesmo que eu fizesse o que fizesse, se eu não tivesse o amor, esse amor aí é o amor que é chamado do Espírito Santo, é aquele que é aquele chapeuzinho da pirâmide, que é o amor, tem o amor fraternal, aí diz a Bíblia, e o amor, aí não deu o adjetivo ali para o amor. É o amor perfeito, é o amor divinal que devia ser escrito. Mas ali é para que nós raciocinamos. Se Pedro falou antes no amor, e esse outro amor o que é? Tem que saber que era Deus. Então Paulo falou sobre aquele amor. Se não tivermos amor, não será como nada. Até nossos cantos, nossos louvores, nossas orações, será como um símbolo que retine. Bateu aqui, ó. Fez uma zoada aqui, ó. Fez outra zoada, porque essa zoada está dizendo o quê? Nada. E será como o símbolo que bate, que retine, não está dando mensagem nenhuma. Será como uma trombeta que toca sem ninguém saber entender. Ou seja, dando um toque que ninguém sabe o que é que ele quer dizer. Então tem que ter o som da trombeta, como a gente escuta aqui. Para ter isto, até se eu desse meu corpo para ser queimado em prol dos pobres, se desse toda a minha fortuna aos pobres, se eu não tivesse o amor, nada seria. Que presença do Espírito Santo. Até eu conversei com o Caleb, e Caleb, eu vi o pastor César dizer que chamou a atenção do pastor José da África, porque ele disse uma expressão que quando você disse aqui, que foi o irmão Brando que disse, e pastor César reclamou e disse, você tem que se explicar, porque quer que diz Jeremias que Deus está só em uma parte, quem pode dizer? Ou Deus está em todo lugar. O que foi que ele disse quando ele estava conversando com Nicodemos? Ninguém subirá aos céus, senão aquele que do céu desceu. Ao Filho do Homem que estava no céu, que está no céu. Então Jesus era na terra, no corpo de carne. Ele sabia como era que os anjos estavam, ele está lá na presença. Então ele não pode dizer que abandonou o céu. Agora, não vou jamais condenar o irmão Caleb, nem outro irmão que é isso, que eu não estou aqui para condenar, mas se eu estou aqui para falar, eu vi o pastor César dizer isto. No tempo que o irmão José esteve aqui e pregou, Jesus não está mais nem no céu, está na terra, só na terra. Agora, ele disse, foi o irmão Brando que disse, lembremos mais uma vez que o profeta de Deus não tem superior ao irmão Brando, não. Sabia que não tem? Porque a palavra como é um advérbio de comparação. Como? Assim como eu enviei João para anunciar a minha primeira vinda, eu te usei para pregar o evangelho e anunciar a todas as criaturas. Olha, assim como João, assim como... Então, irmão, e outra coisa, você vê todos os profetas, se você olhar, nenhum foi mais importante. Agora, não é pelo que fez, não. É a palavra de Jesus Cristo. E nenhum, talvez, viu Jesus como o irmão Branda viu. Nenhum. Porque João viu Jesus, botou Jesus no braço, foi Jesus de carne. E Jesus viu Jesus. E o irmão Branda viu Jesus Cristo. Que ele já ficou assim, se tremendo, o joelho batendo, porque diante de Deus não tem homem que fique em pé. E Jesus disse isso. Assim como. E Jesus disse também para João, disse também para os discípulos, dentre os profetas nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João. Ou seja, pode ser igual, mas não tem maior.
Agora, aí vai investigar por que isso? Porque o que foi que João fez? João, o homem que anunciou Jesus Cristo, e foi aquele mesmo homem que pegou Jesus Cristo no braço, como vocês um dia foram segurados no braço pelo servo de Jesus, mergulhou ele e tirou. E na humildade dele, ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E o irmão Brana, mas João não teve uma falha? Qual foi a falha de João? És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Não é? O irmão Brana disse que aquilo ali... Agora, eu também tentando meditar, as coisas também de João. O cara estava lá preso. Ele disse que aquele que viria com a pá, com a foice, para derrubar aquelas árvores que não dessem fruto e jogar no fogo, né? Ele não está sabendo que eu estou preso, não. Ele esperava a qualquer momento Jesus chegar e tirar ele da cadeia. Está entendendo? Aí eu acho que da fraqueza, da parte humana da fraqueza, ele pode ter dito assim: Senhor, ele não vai me livrar, não. Eles estavam esperando se dizer, ele derrubou não sei quanto, sei que lá, porque ele disse, ele vem com a foice e pá, derrubando as árvores que não dão fruto e jogando no fogo, vem com um bocado de coisa e limpando a eira, e até então ele não estava vendo nada de Jesus. Então ele pode ter mandado perguntar isso, será que eu me confundi? Mas ele fez uma pergunta que o irmão Brando disse que ele até desonrou Jesus com essa pergunta, quando ele disse, és tu que devias vir, ou nós estamos esperando o outro? Aí foi quando Jesus, ele não disse que sim nem que não. Jesus é tremendo. Aí Jesus disse, vai lá e diz a João, que o cego veio, né? Os surdos ouvem, os mudos falam. Começou a dizer as qualidades para mostrar o que é que ele vinha fazer, que ele estava levantando o que estava caído, levantando o vale e derrubando os outeiros. Então João pode ter entendido que era uma coisa natural, derrubou as grandes árvores, tudinho, derrubou os montes, e elevou os vales. Ele pode ter pensado isso. A metáfora de Jesus. Jesus não derrubou ninguém ali, matando ninguém, não. Jesus foi tão paciente que até quem fez mal a ele deixou viver, né? Mas João pensava, esse homem é invencível, esse homem não há quem possa com ele. Então ele disse, será que é mesmo? Ou esperamos outro? Embora que ali foi uma fraqueza de fé de João, e Jesus compreendeu isso, porque ele estava sofrendo na cadeia. Tanto é que ele diz, fala sobre Elias, e eu digo que Elias já veio e já fizeram tudo que queriam fazer contra ele. Porque ele mesmo sendo negando que não era Elias, que era o Elias, que é esse daqui. Não era esse Elias. E João sabia tudo disso. O povo não sabia, mas João sabia. O Espírito Santo já tinha dito. Você vai acontecer isso, e no futuro, depois que você não está mais na terra, virá o Elias que eu anunciei. Por isso perguntou, és tu Elias? Eu disse, não. És tu profeta? Não. Porque também tem escutado o Espírito Santo dizer, a voz do que clama no deserto. Veja só. Tu és a voz do que clama no deserto, que vem anunciar aquele que vai tirar o povo da sombra da morte, do caminho da morte, vai ver uma luz. Tanto é que o próprio João diz que João não era luz, mas ele veio dar o testemunho da luz, que esta luz é Jesus Cristo. Amém? Então, assim diz o profeta que não teve nenhuma falha, foi fulano do ciclano. Então o irmão Branda foi quem fez os crentes verdadeiros conhecer que se nós não formos ao pé da cruz, provar da experiência do Calvário, nós não seremos bem-sucedidos. Amém? A gente não vinha falar isso, eu não vinha falar isso em igreja nenhuma. Já ouviu falar, Álvaro? Não. Aí o irmão Brando disse isso,
Que coisa tremenda. Então eu pensei, meu Deus, e até o Calvário, quando eu estava assim muito verde, eu disse, vai ter que sofrer como Jesus. Não, essa é a expressão que o irmão Brando usou, que nós devemos abraçar aquilo que fez para me livrar. Eu só estou vivo por causa desse sacrifício. Mas o irmão Branda, num dia bem assim, talvez, sei lá, aquele dia meio emocionado, o irmão Branda disse, e fizeram o que fizeram com Jesus, nosso Senhor. Maltrataram ele, fizeram tudo. E ainda ficaram zombando dele lá no inferno. Foi quando morreu, foi lá e chutou a porta. Essa expressão é uma expressão que não é espiritual, o inimigo gosta de se acostumar com ela, para desviar. Eu vi um colega que prega bem, entendeu? Aqui falando, sorriu até. E os diabos nem sabiam que estava matando Jesus. E matando Jesus e não sabia que estava matando Jesus, sei lá. Aí aquilo veio assim, minha. Isso não é uma mensagem. O diabo não sabia que estava matando Jesus. E chegaram lá e ficaram surpresos. Quando Jesus chutou a porta do inferno, estava tudo quá, 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 quá. Matamos ele, não sei o quê. Ninguém pensa isso, não. Um criminoso, quando comete um crime bárbaro, principalmente se for contra um político, ele tem mais sossego na vida? Tem não, ele não tem nem como dormir, ele não sabe para onde fugir, ele sabe que vai ser pego. E ele sabe que o crime dele é terrível, se eu for em alguns países ele vai morrer. O diabo estava todo assim, gente. Aí já teve outro que pregou, já foi outro irmão, que disse que Deus chegou lá assim, no inferno. Eu vim buscar meu povo. Ah, você veio buscar seu povo? Fui. Eu vim buscar meu povo. Eu fui para a cruz por causa do meu povo. Então, para o senhor vir buscar seu povo, o senhor tem que morrer no lugar dele, está ouvindo? Eu aceito, vou morrer. Só que Jesus tinha saído do sepulcro, o espírito dele, e foi para o inferno, chutar o pó do inferno e trazer o povo dele. Aí o diabo ia fazer Jesus, eu vim morrer. Se ele já tinha morrido, o irmão não lembrou disso. Eu vim aqui, pelo que ele falou, Jesus está com a cabeça bem baixa. Eu morro por ele. Eu morro por eles o quê? Que Jesus já tinha saído daquele, o Espírito já tinha saído para descer. A alma foi para o céu, se encontrar lá com o ladrão da cruz, como ele prometeu. E o Espírito desceu ao inferno para chutar a porta e tomar as chaves da morte do inferno. Amém? E como é que agora Jesus chega todo mundo? Eu morro por ele. Morrer por ele? Se você morrer por ele, Jesus já estava fora do corpo morto. E o irmão pregou isso, mas infelizmente, não estou querendo dar conta de ninguém não, mas eu não posso me calar com isso. Não estou agredindo ninguém, mas a palavra de Deus não pode sair do eixo não, porque o inimigo vai aproveitar isso. Então, até conversei com o irmão Caleb. Olha, sua mensagem foi ótima e você não tem culpa. Mas foi uma expressão que o irmão Brando foi querer dizer, falando que o diabo era tão malvado que mataram Jesus e depois ficaram todos zombando no inferno. E ainda tem outra expressão. Mas essa é mais suave. Foi dizer, ele já morreu, ele não pode mais fazer nada que ele já morreu. Aí quando viu Paulo chegar na porta formosa, olha para nós não temos ouro nem prata, mal que, né? Foi Pedro e estava com o outro também, não foi? Não disse Paulo, não foi Pedro. Pedro e quem foi o outro, tinha dois. Foi. Aí só olha para nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus,
Nazareno, levanta-te e anda. Aí já vi irmão experiente aqui pregando. Aí o irmão Brana disse que o diabo, ele morreu, acabou-se. Mas quando, eu acho que muitos de vocês já escutou ele falar isso aqui, que quando o diabo disse, o que a gente já matou. Aí quando ouviu falar que aquele dois homens curou, ele disse, não, vamos nos alertar. Meu amigo, é chamar o diabo de menino maluco, bobinho, que está chupando o dedo, dizendo, me deu um pirulito para eu chupar, dizendo que o diabo é experiente. O foi que o diabo disse para os filhos de Cefas, eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo, mas vós quem sois? E se assenhoreou deles. Isso muito tempo depois. Aí o diabo lá não sabia. Não, ele já morreu. Será que o diabo nunca esteve no céu para ver as coisas que Deus fez? Nunca esteve. Eu vou terminar. Mas ele já acabou com ele. Vê se isso tem lógica, irmãos. Irmão Nivaldo e outros irmãos e irmãs. Mas nós já acabamos com ele. Um diabo que estava com os seus demônios todos ali e que foi chutado da porta e que Deus tomou o documento da morte, do inferno da mão deles. Não, mas ele já se acabou, ele morreu. O diabo não era espírito, não, era um Zé Mané chupando o dedo. Aí quando, agora a gente tem que se preparar, porque aqueles dois já conseguiram curar o servo de Deus, ou o aleijado. Essas criancices não se deve colocar do evangelho, não, porque depois encontra adversário aí e diz, olha o que é que estão pregando, olha o que é que estão pregando. Aí quem perde é a igreja verdadeira, porque quando olha o que é que ele está pregando, que está pregando. Disse isso, como que o diabo seja um Zé, ninguém esquece o que foi que Deus mandou Ezequiel escrever. Que Daniel, uma inteligência daquela, o demônio, o diabo, melhor dizendo, Satanás, Lúcifer, é mais inteligente do que Daniel. E nada pode se esconder dele, porque Deus fez ele um super anjo, para saber todas as coisas. Ele sabia coisas que o médico veio saber há poucos anos atrás, sobre a junção do sangue, a hibridação, e ele hibridou através de Eva que nasceu Caim. Meus irmãos, mas ele mandou para nós Paulo, e depois de Paulo representou aqueles, veja só, até o irmão pegou isso também. Paulo representou aqueles que trouxe o evangelho do pai para os filhos. Paulo representou, que foi o maior profeta do Novo Testamento. Pegou a sequência de João. Foi João e Paulo. E agora o irmão Brana veio representar a parte de Malaquias 6. O 5 foi João com Paulo e agora 6. O Paulo foi intermediário. Olha, João foi intermediário entre o antigo e o novo. Foi saindo de um para o outro. Paulo foi quem assumiu verdadeiramente a expressão dos apóstolos de trazer o Espírito Santo para os filhos, e agora o irmão Brando de trazer os filhos para os pais. É nesse que nós estamos. Então, gente, esse é o verdadeiro evangelho. A gente tem que crer assim. A gente não pode crer que o diabo é bobinho, não. O diabo não é bobinho, não. A gente tem que crer que o diabo é o maior adversário que nós temos, mas ele não pode fazer nada conosco, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. E nós somos Jesus mais do que vencedores. Amém?
Deus os abençoe. Igreja do Deus vivo. Glórias a Deus.